Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, pela misericórdia, pela bondade do Senhor, estamos aqui. Tivemos ontem uma bênção e estar com os irmãos é uma alegria. E subir novamente no altar do Senhor para falarmos aos santos homens de Deus, às mulheres de Deus, é uma alegria, um privilégio. Deus abençoe o pastor Sóstenes, a irmã Cândida. Deus abençoe os obreiros dessa casa, evangelista Neto. Deus abençoe cada um dos pastores. Deus abençoe o pastor Carlos com a sua comitiva. Deus abençoe, uma alegria. Pastor Carlos é amigo de longas datas, ainda quando ele estava em Altaneira. Deus abençoe. Amados, ganharemos tempo, pois são 2 ministrações nesta manhã. Deus abençoe minha amada esposa que me acompanha. Romanos capítulo de número 15. Já foi lida a leitura oficial 5 e 6. Ontem tivemos falando sobre coração e hoje queremos falar mais sobre voz. Um só coração, uma só voz é o tema da conferência, é o tema que Deus deu aos nossos amados irmãos. E aprendemos ontem a termos um só coração, o mesmo sentimento. Por que não dizer vivermos em amor? Não dá para viver com um só coração se não amarmos, se não formos movidos entranhavelmente, se não for uma coisa espontânea. Antes de adentrar aqui ao verso de número 6, desde os demais capítulos anteriores, aprendemos que Paulo está tratando de forma mais direta, mais prática, desde o capítulo de número 12. Mas fazendo uma rápida citação do capítulo 14, é que ele diz que só é possível nós termos esta unidade, um só coração, uma só voz, se nós estivermos dispostos a sermos fortes, suportando os mais fracos. O capítulo 14 nos deixa claro que nós devemos receber os nossos irmãos sem nenhum tipo de contenda. Então, só assim usufruiremos da graça, da misericórdia de Deus para amarmos uns aos outros nas dificuldades. Porque falar de amor somente da boca para fora, como chamamos, é prático, é simples, mas de fato nos custa. Amar custa, andar juntos no mesmo sentimento custa. É como amar a Deus, há um custo, há um preço a pagar. Eu amo o Salmo 91, que no seu término diz, aquele que me amou, pois que tão encarecidamente me amou. E ontem falamos que amar o nosso próximo é amar o próprio Deus. Negligenciar amar a comunidade cristã é negligenciar o próprio Deus. Não amar a nossa circunvizinhança é não amar o próprio Deus. E fizemos citação quanto ao apóstolo João. Ninguém melhor para falar com tanta propriedade como o apóstolo João. Mas eu gostaria de nós começarmos pelo verso de número 6, que nos diz: para que concordes a uma boca, a uma voz, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. A uma só voz. Qual a finalidade? Termos uma só voz? Glorificar a Cristo Jesus. Mateus capítulo de número 12, versículo de número 34, nos diz claramente que a boca fala do que o coração está cheio. Se é um só coração, se é uma só mente, a voz será consequência do que está por dentro. Não adianta que a voz, de forma espontânea, uma hora revela o que está pelo lado de dentro. E nós conhecemos claramente, Está todo mundo querendo ouvir falar dos açudes sangrarem. E o que é que vai sair?
A água, quando eles encherem a ponto de sangrarem, como é a nossa língua do sertão. É impossível que um coração cheio de paz não transborde paz. É impossível que um coração cheio de amor não transborde amor. É impossível também que um coração cheio de malícia também não saia a malícia. É impossível que um coração cheio de contenda não transborde contenda. É impossível que um coração que está distante, que não está comungando da mesma ideia, uma hora vai falar de forma espontânea o que está pelo lado de dentro. Por que não dizer e ser mais claro que o lado de fora é o reflexo do que está pelo lado de dentro? É apenas mostrando. Por que não falar que a voz é o termômetro do que está pelo lado de dentro? Um só coração, uma só voz. Coração dividido, voz dividida. Tem um ditado popular que todo mundo cita, né? Que veio do latim, né? É um adágio que está no meio das pessoas, que é o vox populi, vox dei, né? Voz do povo, voz de Deus, né? E o povo gosta de falar muito isso. Nem sempre, né? Nem sempre, porque a voz que gritou solta Barrabás e mata o Nazareno, né? Fica muito complicado afirmar esta frase, esse adágio que muitas pessoas citam. Mas olhando por uma vertente, sempre o que as pessoas estão falando é o que está pelo lado de dentro, de fato. Não que seja a voz de Deus. Mas se fizermos aqui um paradoxo com o Salmo de número 133, aí nós vamos ver que o homem, segundo que a igreja em unidade, obreiros falando a mesma língua, com um só coração e uma só voz, então desfrutaremos da bênção do Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, em unidade, com o mesmo pensamento, com o mesmo coração, sentindo a mesma coisa. No entanto, no momento da oração, aí o Senhor ordena a bênção. No momento em que nos posicionarmos, falaremos, não estaremos com vozes divididas, não estaremos com vozes duplicadas. Pelo contrário, se até lembrarmos do homem que foi curado e viu, né, como árvores andando, poderemos até fazer aqui uma conexão de pessoas que parece que a voz está diferente, está com eco, mas uma só voz. É a clareza que o apóstolo São Paulo está orientando os nossos irmãos em Roma, e somos orientados no dia chamado hoje pela carta, pelo livro em que ele escreve, e a palavra do Senhor, a sua orientação continua a mesma, porque ela não mudou. Se Roma não é a mesma, a palavra é a mesma. Se o Brasil não é o mesmo, a palavra é a mesma, porque ele não pode negar a si mesmo, e nós só desfrutamos da bênção do Senhor se estivermos dentro do mesmo perfil da palavra aplicada. A voz denuncia quem somos. O meu saudoso pai dizia: pisa no pé que você vai ver quem é a pessoa. De fato, né? Só pisa no pé que vai revelar quem é a pessoa. Na verdade, nós podemos até tentar esconder, porque temos da nossa natureza humana maximizarmos nossas qualidades e minimizarmos os nossos problemas. Nós damos ênfase, falamos, tocamos trombeta nas nossas qualidades. Quando se fala dos nossos defeitos, então nós temos uma tendência humana de diminuir. Quando nós falamos, queremos falar de alguém, nós olhamos somente os defeitos.
Mas quando falaremos de nós, nós então falamos das nossas qualidades. No entanto, isso é uma coisa que Paulo trata, que nós devemos ter o mesmo sentimento. Roma debaixo de perseguição, mas ele dizia, vocês tenham o mesmo sentimento. E ninguém melhor para falar do que ele, porque ele viveu na pele tudo que Paulo fala, ele de fato está ensinando. Enquanto ele tinha uma voz contrária à dos cristãos, ainda quando Saulo, ele precisou ter um encontro com Cristo para ele falar esta mesma língua, para ele falar shibolete. Lembra do Velho Testamento? Enquanto ele era o Saulo, ele perseguia ferrenhamente, ele queria de toda forma, de qualquer forma, ele queria erradicar, ele queria que os cristãos fossem banidos. Mas quando persegue o crente, quando persegue a igreja, quando persegue a unidade, quando persegue quem prega a paz, quando persegue, está perseguindo diretamente a Cristo Jesus. Quando ele pergunta, quem és? O próprio Cristo se revela para ele, sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Porque não dizer que quem fala tem duas vozes, ou em pé fala uma coisa, sentado fala outra, aqui diz uma coisa, lá fora diz outra. Está perseguindo diretamente a Cristo Jesus. Uma hora a voz, uma hora o que está dentro do coração será denunciado, porque até passamos por Mateus, a boca fala do que o coração está cheio, e isso é inquestionável. Quem lembra de Mateus, capítulo de número 26, verso de número 73, Pedro declinando, Pedro agora negando a Cristo Jesus. E agora, no verso de número 73, ali Pedro é denunciado. Você é dos deles, você é galileu, a tua voz denuncia, o teu vocabulário denuncia. Pouco depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro, com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar denuncia. Negou a primeira vez, lá no pátio, as servas dos sumos sacerdotes. Nega a segunda, mas não tem como negar. Você é galileu, teu jeito denuncia. Não tem para onde correr. Quem um dia andou com o mestre não perde o sotaque. Quem um dia pisou nos santos dos santos não tem como. Ele denuncia aonde estiver. Quem nunca estava em um ambiente, um outro ambiente, talvez secular, de trabalho, e uma hora escapou, oh glória, uma hora escapou e diz, oh coisa boa, Jesus é maravilhoso. Quem nunca aconteceu isso com vocês, de estar em um ambiente, mas o coração movido pela misericórdia, pela graça de Deus, pela gratidão, e quando o Senhor está fazendo, aí nós denunciamos, e isso deve ser em todos os momentos. Até Pedro, que estava, Jesus tinha falado para ele, Pedro disse, Senhor, contigo eu vou à morte, eu não te deixarei, eu vou até a morte. Mas quando a coisa prensa, quando a coisa muda, Jesus havia falado no Getsemane, Jesus havia advertido por 3 vezes a eles. O espírito está pronto, a carne é fraca. Pedro agora está no momento em que ele passava por um grande estreito. Sabe qual era a finalidade? É que Jesus estava moldando o caráter dele. O Pedro de antes era um, Pedro de depois outro totalmente diferente. O que agia por impulso, o que agia, falava pelos cotovelos, o que falava, o que vinha na mente, sem filtro, sem critério, seria
outro, mas até nesses momentos nós denunciamos o que está dentro do nosso coração. Quantos entendem nesta manhã que nós precisamos de fato, e isso é importante, até porque todas as coisas precisam vir às claras, até porque todo mundo precisa ser conhecido, até porque em uma hora, em um momento, nós iremos falar o que está por dentro. Nós podemos até segurar por algum tempo, pode até segurar ali consigo mesmo, mas em um momento, só tem uma coisa que nós não precisamos guardar, pelo contrário, precisamos colocar todos os dias, é diante do Senhor, é diante de Deus, que até nos momentos que nós nos sentimos incapazes, que até nos momentos que nós nos sentimos tão pequenos, vulneráveis, aí o céu conhece perfeitamente, aí o céu conhece a voz de quem está clamando. Nós vemos muitos personagens da Bíblia dizendo: Senhor, lembra que eu andei em tua presença, Senhor, lembra que eu andei em teus caminhos. E quando esta voz limitada, que às vezes até embarga, falhar, aí o céu conhece perfeitamente, aí o céu conhece. E nós vemos Paulo ensinando isso aos Coríntios, que o Espírito Santo intercede por nós. Não se preocupe se a sua voz foi da justiça, se a sua voz foi da alegria, se a sua voz foi a da unidade, se a sua voz foi a de um só coração, se a sua voz foi pautada no conhecimento e na graça de Cristo Jesus. No dia mau, no dia da adversidade, o Senhor, o Espírito Santo de Deus é que intercederá por nós diante do Pai. A voz embarga, a voz falha, às vezes até só o gemido, ou até mesmo o indizível. Aí o Espírito Santo, Pai, Ele está falando isto, é isso que Ele quer falar, é porque Ele está em dias tão difíceis, os tempos são adversos. Aquele momento, irmãos, que a nossa voz falha e até que parece o céu está de bronze, mas para o céu não há bronze, para o céu não há nada que a nossa oração, que o nosso coração chegue diante do Senhor, e o Senhor ordena a bênção para todo o sempre. Nós vemos isso na prática da igreja primitiva. Atos capítulo de número 4, verso de número 31, 32, nós aprendemos eles atendendo toda esta orientação dada pelo apóstolo São Paulo. Eles viveram de fato. Por que não dizer que Paulo aprende com eles, em ver eles em unidade, na mesma voz, no mesmo sentimento, no mesmo coração, sendo servindo, sendo orando, sendo contribuindo, sendo enviando. Deus derramou sobre eles uma bênção tal. Mas para que você se alegre, o Deus da igreja primitiva é o mesmo nosso Deus. O Espírito Santo da igreja primitiva é o mesmo. Ele não envelheceu, ele não ficou inoperante, ele permanece trabalhando da mesma forma. Quantos nesta manhã pode sentir isso e pode ter alegria em estar de fato relembrando que Ele é o mesmo e Ele não mudou? O verso 4 e 32, por favor, Atos 4 e 32. Já está? Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhe era comum. Se Pedro era denunciado pela voz, a igreja primitiva era denunciada pelo mesmo coração, pela mesma alma, por pensarem do mesmo jeitinho, por eles carregarem consigo uma marca. Qual era a marca? Da unidade, por falarem a mesma língua. Eles agora viviam o Pentecoste. Eles receberam do Espírito Santo
Santo. Agora o gozo e a alegria. Os cultos não terminavam 9 da noite. Virava a noite e eles estavam ali possuídos, cheios de Deus. Parece até 40 anos atrás. Quem desfrutou de 30 anos atrás, nos cultos que andávamos com um facho, né, cortado, uma madeira cortada, tocando ali fogo, e um ia lá na frente para ir abrindo o caminho, olhando, clareando, e todos nós, pessoas, irmãos, foram batizados no Espírito Santo naquelas estradas que íamos para os cultos. Irmãos, foram cheios de Deus, recebíamos dons no meio daquele povo que falava a mesma língua. Não tínhamos prata e nem ouro, mas nós tínhamos uma só voz e um só coração. Oh, meus irmãos, o tempo era tão difícil que nem sequer um remendinho frio nós tínhamos. E uma das bicicletas dos nossos irmãos furava o pneu, nós desembeiçávamos, fazíamos o cocó, que nem, acho que pouca gente sabe o que é isso. Fazíamos o cocó, enchíamos, porque andávamos com a bombinha, e aí continuávamos pregando 30, 40, 50 quilômetros, tudo de bicicleta. Mas irmãos, isso era uma alegria tão comum, era tão grande, não tinha murmuração, não tinha contenda. Furou o pneu, glória a Deus, e começávamos no sol quente consertando, e tudo isso era a prova de um mover do Espírito Santo. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Quando o pneu se acabava, aí não tínhamos condições, e aí cortávamos um pedaço de um outro pneu e colocávamos por dentro. Aí nós chamávamos o manchão. Se pegava um pedacinho de pista, a bicicleta andava pulando, né? A bicicleta andava dando galope, mas nós tínhamos a mesma alegria, o mesmo sentimento. Fazíamos cotinha e ali ajudávamos uns aos outros, e nós desfrutávamos da alegria do Espírito Santo. O que Paulo está dizendo: vocês só podem desfrutar da graça, vocês só podem desfrutar do poder da graça de Cristo Jesus, se vocês tiverem o mesmo coração e falarem a mesma língua. Oh, ver um homem idoso como esse chorando, é ele lembrar de histórias como esta. Ver, amados obreiros, que certamente vivenciaram isso e estão guardando as lembranças. Mas nós podemos ser uma só voz nesta manhã. É fazermos a oração do profeta Abacuque. É deixarmos os questionamentos do capítulo 1, é orar no capítulo 2, e no 3 é nós dizermos: Senhor, aviva a tua obra nos nossos dias, as notifica. Nós estamos acostumados só com as notificações do Detran, só com as notificações do governo. Nós precisamos receber as notificações da nossa casa do Espírito Santo, de crente acordar de manhã e acender o fogo e começar a orar enquanto a água ferve, e dizer: Senhor, o Espírito Santo chega lá e dizer: desliga o fogo, jejum, aclama, busca. São essas notificações para voltarmos a falar a mesma língua. Eu sinto Jesus aqui nesta manhã para alegrar as nossas almas, os nossos corações, recebermos de Deus algo novo para os nossos dias, vinho novo, vinho novo, vinho novo. E para isso precisamos ser odres novos, porque não tem como, é da incompatibilidade vinho novo em odres velhos. Oh, derebanderás, de carabacerecanderás. Oh, aleluia, aleluia. Uma das últimas orações de Cristo é para que fôssemos... O hino 340 é: eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte, nem quem a ele pertencer. Gênesis 11, Deus diz: e tudo, eles falam a mesma língua, e tudo que eles proporem fazer, eles vão fazer. Isso é muito interessante. Tudo que eles proporem fazer, eles falando a mesma língua. Imagine, irmãos,
Os homens que queriam construir uma torre para chegar até o céu, eles iam que dirá uma igreja falando a mesma língua, que dirá um povo falando a mesma língua, que dirá um povo com um mesmo coração, que dirá uma igreja revestida de poder, cheia de Deus. Oh, irmãos, vamos ali, vamos, todo mundo é um exército que vai marchando, vem aqui. E se nós entendermos princípios de autoridade, o centurião disse: Senhor, eu entendo de autoridade, basta só uma palavra do Senhor, porque eu sei como é autoridade. Eu chamo os meus servos, vêm e eles vêm, eu digo vão e eles vão. Ele entende o princípio que bastava só uma palavra. Quantos desta manhã pode levantar as mãos e dizer: eu creio como este homem? Basta só uma palavra. Talvez você esteja dizendo: eu estou vivendo dias de aridez, de deserto. Mas esta é uma só voz que nós precisamos falar nesta manhã, para que o orvalho do céu comece a descer sobre as nossas vidas, sobre o nosso ministério pessoal. Não precisa de muito, não. Só precisa o orvalho começar a descer sobre as nossas vidas, mesmo nas nossas limitações. Tiago, o apóstolo São Tiago, ele deixa uma coisa muito clara, e ele cita quem? Elias. E ele mesmo sujeito às mesmas paixões, ele ora e pede ao Senhor que não chova. E lá deixa o detalhe: e durante 3 anos e 6 meses não choveu, e nem sequer caiu o orvalho. Uma voz, quando chega no céu, ela é conhecida por aquilo que a terra conhece de cada um. Pedimos às vezes justiça no céu, mas enquanto não temos padrão de justiça na terra, fica difícil de pedir justiça a Deus se nós não temos o princípio de justiça. Pedimos ao Senhor que nos faça se não temos feito aqui na terra. Fica difícil, e isso é basilar. Quando nós vemos Jesus ensinando a primeira oração a pedido dos discípulos: perdoa-nos como nós temos perdoado. A voz que é conhecida no céu pelo perdão é a voz que perdoa na terra. A voz que clama ao Senhor por misericórdia é a voz do misericordioso na terra. Isso é inegável. A voz que clama a Deus no céu por graça é a voz de quem exerce na terra entre os irmãos. A voz do separatismo na terra não adianta pedir do céu, porque a voz da terra, quando se clama, é conhecida no céu, e uma bênção de Deus, ela é derramada, como foi no Atos. E o Senhor era com eles. Era com eles, e pronto. Não teve imperador que tivesse sucesso em se opor. Herodes, o tetrarca, achou que estava a agradar aos judeus por matar a Tiago. O próximo seria Pedro, mas qual o seu fim? Porque a igreja estava orando, e era uma só voz, um só coração, um só sentimento. A nossa oração, o nosso clamor deve ser ao Senhor e dizer: Senhor, muda o meu coração, que consequentemente a minha voz será de acordo com a tua. A nossa oração deve ser: Senhor, eu quero viver os teus planos, eu quero viver a tua vontade, eu quero viver as tuas motivações, eu quero viver os teus planos, que os meus sejam de acordo com os
Deus, que a minha voz seja de acordo com a tua. Às vezes nós queremos criar um império pessoal, e achamos que o céu vai permitir, que vai mandar o ouro, vai mandar a prata. Quer que o céu invista naquilo que nós projetamos, é dizer: Senhor, a motivação é tua glória. Não é isso que Paulo nos diz? Para que glorifiqueis a Deus. A glória não é somente na hora do culto, quando o pregador está dizendo em você: oh glória, que você se alegra com o irmão que está pregando, ou até mesmo no seu cantinho em casa, ou até mesmo nos cultos, quando alguém começa a cantar o hino de número 15, ó quão cego andei, e você começa a dar glória. É em tudo, porque o culto, no capítulo de número 12, ele diz: é o culto racional, é o culto que ele tem de fato, ele é entregue ao Senhor. É oferta, é de dia e de noite, é acordar ofertando ao Senhor e anoitecer ofertando ao Senhor, seja em oração, seja na súplica, seja perdoando, seja abençoando, em uma voz é glorificando o nome do Senhor, pois Ele é digno desta glória. Uma só voz nós podemos aprender até com os serafins. Como assim, pastor? Isaías, no capítulo de número 6, Uzias havia morrido, segurança, um rei que foi muito bom para a área agrícola, a área de armamento, era momento, tudo muito bem, obrigado. Ele morre, Isaías, e lá é destacado, no ano em que morreu o rei Uzias. Aí eu vi, muitas das vezes as coisas na terra precisam dar uma trancada para a gente observar a voz, porque a nossa voz que palpita dentro de nós às vezes toma um som tão alto que inibe a voz que vem do céu. Às vezes nós ouvimos tanto a terra que deixamos de ouvir a voz do céu. Às vezes recebemos tanta motivação da terra que nós deixamos de ouvir a voz do Senhor. E esta voz, ela deve estar bem alto no nosso coração. É a voz interior diminuir, baixar o volume da voz interior, do que eu acho, do que eu penso que deve ser assim, para ouvir a voz do Senhor. E Isaías percebe isso: eu vi o trono do Senhor, eu vi o céu aberto, eu vi os serafins voando. Quando a sua voz foi purificada. Senhor, eu vivo no meio de um povo de impuros lábios, eu vivo no meio de um povo mentiroso, eu vivo no meio de um povo, parece até dentro da nossa realidade, parece que até nós somos contemporâneos. Senhor, eu não posso. Ele mostrou a sua limitação. Não seja por isso, Isaías, o altar está fumegando, tem brasa viva, o anjo pega com atenaz uma brasa e vai aos lábios de Isaías, e ele diz: eu fui purificado. Nesta manhã nós precisamos relembrar sobre isso e de dizer: Senhor, o desafio é grande lá no meu trabalho, o meu desafio é grande em casa, eu estou sozinho nesta grande batalha. Não se preocupe que nunca faltou brasa viva no altar de Deus. Que nesta manhã nós possamos dizer: Senhor, pois se o Senhor fez naqueles tempos, faz também nos meus dias. Purifica os meus lábios, que eu não quero. Deus não lhe deu lábios e boca e uma voz para murmurar, para contender, mas Ele deu uma voz para glorificar e adorar o nome do Senhor. Lábios purificados. Agora profeta de Deus. Profeta quem? Messiânico. Vamos refletir rapidamente, pois tem a outra ministração. Pense comigo. Será que não estamos precisando de ter uma voz, uma fala
E isso só é possível quando o coração for mudado. Coração mudado, sentimento mudado, voz diferente. Será que queremos ser cheio de Deus, mas a nossa voz não compactua com isso? É impossível que duas fontes dê dois tipos de água, não é isso? Não é isso que nós aprendemos com a palavra? É impossível que uma árvore dê dois tipos de frutos. É impossível que tenhamos personalidades diferentes e isso tenha progresso espiritual, tenha crescimento espiritual. É impossível. É impossível que tenhamos falas divergentes, que as coisas vão se tornando uma Babel, falas diferentes, línguas diferentes. O fracasso está no pé da porta. Mas quando uma voz, ela é ouvida em um só som, uma só fala, um só povo, qual é o nosso destino? O ensaio começa aqui. Qual é o ensaio? Isaías ouviu o louvor e o coral. O coral: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Só em a gente falar, pelo menos o meu coração se alegra. Eu acho que ele dilata de estar feliz, alegre em dizer: Senhor, o meu destino é esse, é isso que eu quero, é o meu desejo, é ter uma língua, porque a língua que não compactuar, que não for igual, que não for homogênea, que não for uma só, ela será reprovada. Nós estamos tão preocupados com a reprovação da terra. Às vezes até melhoramos para não soar tão pesado entre as pessoas. Eu acredito que é momento de nós pensarmos que a reprovação da terra é da terra, e pensarmos mais na reprovação eterna, na reprovação de Cristo. Porque uma voz na terra, uma voz segundo apenas entre as pessoas, entre os amigos, é uma coisa, mas a voz chega para o céu, diante de Deus, diante dele, como atitudes. E o lugar de nós aprendermos é esse dia hoje, agora de manhã. É de nós relembrarmos dos nossos conceitos, do nosso coração, de lembrar o que é que passa pelo nosso coração e consequentemente o que falamos. Dias agitados, dias de enfermidades de todas as naturezas, inclusive de ordem psicológica, são muitas, mas haverá uma voz que estará dentro dos nossos corações. Um só coração e uma só voz. Deus não errou em um tema como este, pelo contrário, há um direcionamento de Deus. E durante todo este dia, por que não falar desde ontem, estamos vivendo para termos nos nossos corações uma alegria eterna, que já começa aqui, porque Ele nos prometeu 100 vezes aqui, e ainda a eternidade. Então já começamos a desfrutar aqui, e isso começa com alegria, com celebração, os versos consecutivos, e em uma esperança. O que é isso? Primordial. O que é isso? Segundo o apóstolo São Paulo, essencial. Para quê? Para que este Deus de paciência e consolação guarde os nossos corações. Apocalipse 1:8, já vou encerrar. 1:9 diz assim: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição. Vosso companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo.
Quando Jesus diz: alegrai-vos por serem perseguidos, tenham a mesma alegria, não baixem a voz. Sabe quem entendeu bem isso aí? Paulo e Silas presos. A voz estava solta, as mãos e os seus pés presos, a boca, a voz estava livre. Começaram a cantar. De repente as cadeias se abriram. João estava preso, mas companheiro e fiel nas aflições. Ele recebe a visita de quem? Nos presídios recebem-se as visitas. João recebe a visita de quem? Logo de quem? De Jesus. Sentença máxima, ele vai morrer lá. Ele vai ficar lá e pronto, e vai morrer. É quando fecha tudo na terra, aí se abre a janela do céu. Quando tentar barrar tudo, agora eu calei ele, agora eu calei ela, agora você está proibido. Ah, meu irmão, aí é que nós vamos ter que aumentar e intensificar a oração. Aí é que nós devemos orar mais. Eu estava no primeiro campo e a minha santa esposa só dorme quando eu durmo. E quando eu percebia que ela dormia, aí eu só descia escorregando da cama e joelho no chão. O meu copastor, o evangelista Antônio, ele diz assim, que nós vivemos só de duas coisas: bolacha e água. Duas bolachas de joelho no chão e água correndo dos olhos. E ele não está errado. Ô irmãos, quem não souber e tiver a experiência de virar uma noite de oração, precisa ter esta experiência. Quem nunca tirou uma noite de lágrima, tenha esta experiência, porque ao romper da manhã a janela estará aberta e o Senhor Jesus conhece uma voz de quem está clamando de dia e de noite por uma causa. Eu quero encerrar com os nossos irmãos, para ouvirmos o pastor Carlos. Que nesses momentos de aflições, a sua voz não mude, continue a mesma. Se fechar, fique sabendo. Lembre do profeta Daniel. O homem que orava 3 vezes ao dia. Aí Decreto achou que ele ia parar. Parece até os decretos da pandemia. A nossa igreja foi o tempo que ficou mais aberta, foi nos decretos. Todo mundo queria saber, na sexta-feira, né, que saiu o novo decreto, para outra semana, nós estávamos abertos. A igreja abria 8 horas da manhã e só fechava à noite. Os irmãos, as pessoas traziam os endemoniados para ser repreendido dentro da igreja, vinha ajudar. Foi o tempo que mais Jesus salvou. Quem disse que decreto, quem diz que lei, quem diz que quando uma pessoa fala é para calar a nossa voz, a gente fala é mais alto. Vinha de 2, 3 irmãos e começava a orar. A cada 2 horas mudava o plantão do obreiro, a cada 2 horas vinha, e nós estávamos buscando ao Senhor, e a gente aprendendo com a câmera, sem saber, com as lives. O Senhor estava visitando, e o Senhor visitou. Deus visitou assim em Babilônia. Daniel disse: como é? Eu prefiro morrer do que parar de orar. Ai de mim se minha voz não chegar no céu. Ai de mim se o trono do meu Deus não chegar à minha voz. 3 vezes, aí ele continuou orando. Acharam que o decreto ia parar a voz dele, ia parar a oração. Ó Senhor Rei, tem um homem que ele continua, ele está rogando, e não tem um decreto de 30 dias. Ele preferiu morrer do que deixar de orar. Entenda comigo para me encerrar. Deixar de orar já está morrendo. Se eu vou morrer porque eu vou deixar de orar, então é melhor eu morrer orando. Esse é o recado que Daniel deixa, essa orientação que deixa para nós. Oh, irmãos, para dar trabalho ou para não alcançar o que o Senhor quer para as nossas vidas, não precisa fazer muita coisa, é só encruzar os braços que você já está errando, já está pecando, já está morrendo. Por isso a igreja do Senhor deve levantar a voz em oração, deve levantar uma só voz. Obreiros, fala a mesma língua, jovem, fala a mesma língua, senhora, fala a mesma língua. A igreja do Senhor falando a mesma língua. Para quê? Para receber do Senhor, nos dias da adversidade, uma bênção tal para os nossos corações. Quantos me entendem nesta manhã? Vamos ficar de pé para me encerrar, para nós ouvirmos a próxima mensagem.
Diga comigo, 15:6. Para que concordes a uma só voz, glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor. Quer glorificar o Pai? Quer glorificar o Pai quando se levanta as mãos? Quer glorificar a Deus? Quer glorificar a Deus? Independente da porta fechar, independente das coisas ficarem difíceis, quer continuar glorificando a Deus? Tenhamos o mesmo sentimento, tenhamos uma só voz, falemos a mesma língua. E o Deus de paz, diz o apóstolo São Paulo, e o Deus de paz, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações, o mesmo sentimento. Que o apelo do apóstolo São Paulo a Roma, ele continue bradando dos nossos corações, ele continue nas nossas mentes, e o nome do Senhor glorificado. Deus vos abençoe infinitamente mais.